Cristo, Pai querido, em nome de Jesus, fala o coração de cada um, Pai querido, de coração da sua vontade, Pai, em nossa vida, Pai, em nome de Jesus, eu libero pela Deus, para vocês. Os meus irmãos vão fazer uma palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por essa rica oportunidade. O Senhor nos concede estar nesta noite, meus obreiros, adorando e bendecendo o teu santo nome. Esta noite era para mim estar dirigindo o culto, mas o Espírito Santo de Deus me tocou nesta noite para estar falando algo da parte do Senhor Jesus para mim e para a vida da igreja. Convido os irmãos para lermos nessa noite na leitura oficial a qual nós lemos. Estaremos lendo somente 2 versículos que se encontram no livro do profeta Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 10 e versículo número 11. Louvado seja o nome do Senhor. Todos estaremos pregando a palavra de Deus. A igreja tem o livre acesso de adorar e bendizer o santo nome do Senhor, porque o Senhor, Ele se faz presente nesta noite. O Senhor, Ele marcou esta noite esse encontro comigo, contigo, porque Ele tem algo especial para falar ao nosso coração nesta noite. E se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçai-vos o vosso coração. Louvado seja Deus. Queridos, assim a palavra do Senhor. Disse mais Golias, o filisteu, hoje desafio as fileiras de Israel. Dai-me um homem, para que ambos pelejamos. Ouvindo Saul e todo o Israel as palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quantos já não ouviram falar da grande batalha que houve entre o povo de Israel e o gigante por nome Golias? Quantos até hoje não ouviram falar que um menino, um homem de pequena estatura, um jovem ao qual foi em nome do Senhor dos Exércitos e derrotou aquele gigante? Um jovem por nome Davi, um jovem ao qual muitos não davam nada para ele, mas ele tinha um diferencial ao qual diferenciava-se dos demais irmãos. Ele tinha a unção do Senhor dos Exércitos na sua vida. Nesta noite, Deus traz o tema ao meu coração. 5 princípios para você vencer o gigante que tem afrontado a sua vida. 5 princípios que você tem que ter para vencer o gigante que tem afrontado a sua vida. A palavra do Senhor fala que a nação de Israel estava em uma grande guerra entre os filisteus, a qual a nação de Israel estava sendo liderada pelo rei Saul, a qual estava juntamente com os seus exércitos, pelejando contra os filisteus, a qual estava no comando dos filisteus um homem ao qual muito temido naquela época, por nome Golias. E a Bíblia nos fala que esse homem por nome Golias, naquele momento ele se apresenta diante da geração de Israel e faz uma afronta, dizendo que se levantasse somente um homem para pelejar contra ele no vale e vencesse ele, os filisteus se tornariam escravos da nação de Israel. Mas antes, porém, a nação de Israel enviasse um homem a pelejar contra Golias, e Golias o vencesse, a nação de Israel
daria escrava pelos filisteus. Mas vendo a palavra do Senhor, que quando aquele grande homem faz esta afronta, imediato o povo, a nação de Israel, a Bíblia nos fala que eles começam a temer, porque eles, porém, não tinham nenhum homem que tinha vencido Golias. Antes, porém, não tinha nenhum homem que tinha a coragem de pelejar contra aquele gigante. Antes, porém, não tinha nenhum homem, a vista que já tinha falado, que tinha conseguido vencer aquele homem. A Bíblia nos fala que aquele homem, ele era, desde a sua infância, treinado na guerra. Antes, porém, aonde aquele homem chegava com o seu exército, a nação era completamente destruída. Mas a Bíblia nos fala que de repente aquele homem fica durante 40 dias, ele se apresenta para pelejar contra Israel. Por 40 dias, pela manhã e pela tarde, Golias se apresenta para ver se vai alguém pelejar contra ele. Mas a Bíblia nos fala que eles, porém, 3 irmãos de Davi já estavam no exército de Saul, pelejando naquela guerra. E a Bíblia nos fala que nem eles se dispuseram ir contra o filisteu para pelejar. Nenhum homem se apresenta. Creio eu que de imediato o rei Saul já estava completamente tremendo, desanimado, porque ninguém se habilitava para pelejar por aquele gigante. Mas a Bíblia nos fala que como a esperança já estava por se citar, apresenta um jovem por nome Davi. Apresenta um jovem por nome Davi e diz que Elias encontra aquele gigante, iria vencer aquela batalha. Iria encontrar aquele gigante, iria vencer aquela peleja. Mas muitos olharam para Davi e não deram nada para Davi. Muitos olharam para Davi e disse que Davi não era capaz. Muitos olharam para Davi e tinha Davi como louco naquele momento. Mas Davi, a Bíblia nos fala que ele já tinha pelejado contra um urso, já tinha pelejado contra um leão, já tinha pelejado contra diversos tipos de animais, para que pudesse lutar contra as ovelhas da casa do seu pai. Então a Bíblia nos fala que de imediato o rei Saul quer assistir Davi com a sua armadura. Mas Davi não aceita a armadura do rei Saul. E diz para aquela nação: eu somente vou tomar da minha mão 5 pedrinhas e vou de encontro àquele gigante. Essa noite eu entro nessa mensagem. 5 princípios. Aleluia! 5 princípios que nessa noite nós vamos aprender para vencer o gigante que tem afrontado o Senhor. Ora, Deus foi ungido rei